dias que você acorda bem, você tá animado, animada, tem planos, quer resolver suas coisas, sua cabeça tá boa. E aí alguma coisa acontece no meio do caminho. Você pode ter conversado com alguém, passado algumas horas em um determinado lugar, entrar em uma conversa que não era sua, tentar resolver o problema de alguém, escutando, aconselhando, acolhendo. E quando você percebe, parece que aquela disposição que você tinha simplesmente desapareceu. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes você nem percebe em que momento isso aconteceu. Você só chega no final do dia e fala: meu Deus, por que eu tô tão cansado, tão cansada? Por que eu tô com essa sensação de peso? Tô irritado, irritada, ansioso, ansiosa, com muito sono. Eu tava tão bem de manhã. E talvez tenha uma coisa acontecendo na tua vida que você ainda não aprendeu a observar. Para onde está indo a tua energia durante o dia? Porque nós prestamos muita atenção em quem está ocupando o nosso tempo e no que está ocupando o nosso tempo, mas quase nunca a gente presta atenção em quem ou o que ocupa a nossa energia. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Às vezes foram 20 minutos de conversa, mas você passou as próximas 4 horas ou até o dia inteiro pensando naquilo. Às vezes a pessoa nem pediu nada diretamente para você, mas você saiu ali daquela situação sentindo como se precisava resolver a vida daquela pessoa. Às vezes você nem discutiu naquele dia, mas chegou em casa sem vontade de fazer absolutamente nada, só querendo dormir, descansar. E existe também o contrário. Tem gente que a gente encontra, né, e parece que a vida fica mais leve. Você conversa, ri, troca ideia com essa pessoa e volta para casa bem. Sabe por quê? Porque nós fazemos trocas o tempo inteiro. E algumas dessas trocas, elas nos nutrem, outras, infelizmente, nos cansam. E algumas podem estabelecer verdadeiras dinâmicas de drenagem real na nossa vida. E é aí que chegamos no assunto de hoje: vampirismo energético. E calma, tá? Eu não quero que você termine esse vídeo desconfiando de todo mundo, da tua família, teu pai, tua mãe, vizinho, periquito, papagaio. Não, muito pelo contrário. Eu quero que você termine essa aula de hoje entendendo uma coisa que pode ajudar muito a sua vida. Vampirismo energético não é apenas sobre descobrir quem é que está drenando você. É sobre aprender como a sua energia está sendo utilizada nas relações que você estabelece. E isso muda completamente a conversa, porque existe vampirismo inconsciente, existe a dependência energética, existem relações emocionalmente drenantes, existem vínculos e cordões que nós trabalhamos dentro do mundo espiritual e dentro da apometria. Existem processos espirituais que sim, podem e devem ser investigados dentro dessa abordagem. Mas existe também uma coisa que quase ninguém fala. Às vezes, você não precisa retirar uma pessoa da sua vida. Você precisa mudar a forma como essa pessoa acessa você. Isso aqui é libertador. Porque talvez seja sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, uma amiga, uma pessoa que você trabalha, por exemplo, o teu chefe, alguém que você ama. Então, não é simplesmente essa pessoa drena minha energia, eu preciso cortar. Não. Às vezes, o que nós precisamos é aprender a conviver de uma outra maneira. Colocar limites, parar de assumir problemas que não são nossos. Parar completamente de sentir culpa por não conseguir salvar todo mundo. Parar de entregar acesso ilimitado à nossa vida e à nossa energia. E existem outras situações que sim, o afastamento pode ser necessário. Por isso, o que nós precisamos ter primeiro? Discernimento. E hoje eu quero ensinar exatamente isso, porque eu quero mostrar para você os sinais mais comuns de uma relação energeticamente drenante. Vou explicar para você como é que nós entendemos os cordões e as trocas energéticas dentro do mundo espiritual, dentro da técnica da apometria, porque algumas pessoas são muito mais sensíveis a essas trocas. Né? Então, qual é a relação disso com as nossas feridas emocionais? Eu vou trazer isso para você. Quando estamos falando apenas de uma relação difícil ou quando, dentro de uma visão espiritual, pode sim existir algo que merece uma investigação mais profunda. E, principalmente, como é que você recupera a sua energia sem precisar achar que está todo mundo contra você. Porque proteção espiritual não é viver se defendendo, não.
Proteção espiritual é quando a gente aprende a sustentar a nossa própria força. E talvez quando você terminar essa aula, você perceba que o que estava faltando não era colocar mais uma proteção ao teu redor. Era aprender onde você não precisava mais entregar tanto de si. Agora sim, bora entender como é que isso funciona. Cheguei, meus amores, cheguei! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aqui no Portal Luz e Consciência. Eu sou Ivana Machado, sou terapeuta holística, trabalho com a técnica da apometria, também sou oraculista, cartomante, taróloga, e aqui nesse canal eu trago luz e consciência através do conteúdo da apometria. E eu gosto de falar sobre espiritualidade, trazendo a espiritualidade para a vida real, tá? Porque não adianta a gente ficar falando, protege seu campo. Você vai falar, tá, Ivana, mas como, né? Não adianta falar, corta cordão. Você vai dizer, cadê o cordão, Ivana? Como assim? Então não adianta fazer uma limpeza hoje, se amanhã você continua alimentando exatamente aquilo que foi limpo. Então, aqui no Portal Luz Consciência é aula, tá? Pega o papel e a caneta se você quiser aprender mais, porque eu quero que você termine esse vídeo entendendo o vampirismo energético de uma maneira muito, muito mais profunda. E aí, se você é novo ou nova aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Você que está sempre aqui comigo, já deixa seu like, seu hypar. E quem quiser participar da limpeza espiritual e energética coletiva profunda, apometria coletiva, eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. Tá? Então vamos lá, gente. Nós somos seres relacionais. A gente conversa, abraça, trabalha, ama, discute, cuida, tem relação, né, íntima, divide uma casa, divide um escritório, entra em ambientes o tempo inteiro, ou seja, existe troca. Só que troca não significa drenagem. Isso é muito importante, tá? Porque senão, daqui a pouco, a pessoa pode ficar pensando, meu Deus, encontrei uma amiga, fiquei cansada, Evânia levou pica. Não é assim, tá? Calma. Você pode passar aí 3 horas conversando com uma pessoa e sair maravilhosa, maravilhoso. E você pode passar 15 minutos, às vezes até menos, com uma outra e sentir que precisa de 2 horas para se recompor, às vezes até um dia inteiro. Então, o que nós precisamos observar é a qualidade dessa troca e principalmente da repetição. Porque uma pessoa ela pode estar vivendo um dia péssimo e precisar de você. Ou seja, você acolheu, ficou cansada, normal. Agora, se toda vez que aquela pessoa aparece existe uma demanda, sabe? Toda vez você precisa resolver, toda vez você precisa acalmar, toda vez você precisa ceder, toda vez ela sai melhor e você sai pior. Aí existe uma dinâmica que precisa ser observada. Porque nem todo vampiro energético sabe também que tá drenando, tá, gente? Essa parte é importantíssima. Existem vampiros inconscientes, é aquela pessoa que não consegue sustentar as próprias emoções, a própria energia e começa a buscar no outro aquilo que falta nela. Então ela tá triste? Ela precisa falar com você. Ela tá com medo? Meu Deus, ela precisa correr para que você acalme ela. Ela tá insegura? Ela precisa que você confirme que vai dar tudo certo. Ela quer tomar uma decisão? Ela precisa da tua aprovação. Ela teve um problema? Aí ela precisa perguntar para você como é que ela vai resolver ou até às vezes fazer você resolver. E isso pode começar de uma maneira muito inocente. O problema é quando vira uma relação de dependência. E aí acontece uma coisa interessante. A pessoa passa a usar a sua presença para conseguir regular o próprio campo espiritual e emocional também. Ela chega pesada, conversa com você, desabafa, recebe toda a atenção, recebe acolhimento e vai embora melhor. Enquanto você fica pensando, meu Deus, o que aconteceu comigo hoje? Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? A pessoa não precisa ser ruim, tá? Isso aqui a gente não tá falando sobre isso. Ela pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser alguém que você ama. Por isso eu falei no começo, às vezes você não precisa retirar a pessoa da sua vida. Você precisa mudar como ela tá acessando você, tua energia, tá? Porque às vezes, tá? A gente precisa chegar quando uma relação ela começa a ficar drenante. Eu vou dar um exemplo aqui na vida real. A pessoa liga e você sente que precisa atender, mesmo você não querendo. Ela pede e você sente que precisa fazer, mesmo você não podendo.
Ela quer saber alguma coisa e você sente que precisa contar, mesmo quando você não quer falar, sabe? Ela fica chateada e você imediatamente pensa: o que eu faço para essa pessoa ficar bem? Percebe? A vida emocional daquela pessoa começa a determinar o teu comportamento, a tua vida e a tua energia. E aí sim, existe um gasto energético enorme, porque você não está vivendo apenas a sua vida, você está administrando o quê? A relação do outro. E isso acontece muito dentro das famílias, acontece muito entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, nas amizades, no trabalho também. E sabe o que começa a aparecer? O cansaço, a irritação, a ansiedade, a vontade de se afastar, a culpa. E muitas vezes a pessoa nem sabe por quê, tá? Olha só que interessante. Deixa eu só beber uma aguinha, gente. Enquanto isso, dá um like, um hypar. Não esquece de deixar seu comentário me contando o que está acontecendo na tua vida nesse momento sobre isso, tá? Então, vamos lá. Dentro da apometria, a gente trabalha o conceito dos vínculos e dos cordões energéticos. Quando duas pessoas ali estabelecem uma relação, principalmente relações emocionalmente intensas, nós podemos interpretar que existe sim uma conexão entre esses campos. E conexão não é necessariamente ruim. O problema é quando esse vínculo passa a sustentar uma dinâmica que fragiliza uma das partes. E quando eu encontro dentro de um tratamento aquilo que interpreto como um cordão de drenagem, eu não quero simplesmente cortar e pronto, não. Eu quero entender o que está sustentando aquele cordão. Isso é muito importante, porque às vezes o que sustenta é a culpa, às vezes é o medo, às vezes é uma dependência emocional, às vezes é mágoa, raiva, às vezes uma relação de controle, às vezes existe uma ferida da rejeição, às vezes existe um medo de abandono. E dentro da leitura espiritual daquele tratamento, também podemos investigar processos obsessivos e outras interferências, né? Conforme ele vai se conectando ao que a gente vai vendo. Porque se você trabalha apenas o efeito e não olha para o que mantém essa conexão, você pode cortar hoje e amanhã tá tudo reconstruído de novo. Então tem uma coisa que quase ninguém entende sobre cordão energético que eu trago para você aqui agora, essa clareza. Você pode estar energeticamente ligado a uma pessoa que você não vê há anos. E não precisa existir amor. Isso é muito importante. Mágoa também cria vínculo, ódio também, culpa também. Desejo de vingança cria muito vínculo. Ficar querendo saber se a pessoa se deu mal, muito vínculo. Ficar entrando na rede social para ficar vendo a vida da pessoa também mantém vínculo. Ficar cortando, sabe, as situações positivas da tua vida para ficar esperando a resposta do outro também mantém vínculo. Então tem gente que fala: Ivana, eu já tirei essa pessoa da minha vida. Tirou fisicamente, tudo bem. Porque emocionalmente você ainda está tomando café com ela todo dia, almoçando, jantando. A pessoa nem sabe, mas você acorda pensando nela, vai dormir pensando nela, discute no chuveiro, imagina aquela conversa que nem aconteceu, como é que você vai responder, e toda vez que você alimenta isso, existe novamente um investimento emocional dentro dessa situação e, consequentemente, energético. Por isso, o corte energético também envolve, sabe, você tá ali cuidando dessa questão emocional. Porque as feridas, sim, elas facilitam a drenagem. E isso é uma parte muito importante, tá? Eu quero que você escute sem culpa. Porque eu não tô dizendo para você, né, que você provoca drenagem, tá? Mas eu tô mostrando onde você pode recuperar o teu poder. Existem pessoas que têm uma dificuldade enorme de dizer não. Por quê? Às vezes existe uma ferida da rejeição. Se eu disser não, a pessoa fica pensando: se eu disser não, ela não vai gostar mais de mim. Às vezes pode ter a ferida do abandono também. Se eu colocar um limite, todo mundo vai embora ou essa pessoa vai embora. Às vezes a necessidade de aprovação também é muito forte, então a pessoa pensa: eu preciso ser boa para todo mundo. Às vezes é a culpa, né? Também a pessoa fica: ai, essa pessoa precisa de mim, como é que eu vou negar? Então existe, né, muitas coisas que a gente precisa entender. A pessoa que acredita que ela precisa salvar o filho, a amiga, salvar todo mundo. E no final, essa pessoa está esgotada. Então preste atenção nisso, que isso é muito importante.
uma das maiores proteções energéticas que existem é aprender que amar alguém não significa assumir aquilo que pertence a essa pessoa. Isso é muito forte, tá? E como é que você vai saber se uma relação está drenando você? Vambora que eu vou te trazer alguns sinais, tá? Não para você diagnosticar ninguém, mas para você observar os seus padrões e fazer esse corte energético. Sua energia cai depois que você entra em contato com a pessoa. Você estava bem, mas depois de uma conversa, um encontro, um ambiente, você ficou esgotado. E isso acontece várias vezes, repetidamente, não é só uma vez. Você precisa também se recuperar depois do encontro. Então, você sente a necessidade de ficar sozinha, isolada, de tomar um banho, de dormir, de ficar em silêncio, como se você estivesse precisando voltar para você. Isso também é um forte sinal. Um outro sinal importante é que seu corpo começa a reagir antes, ou seja, você vê o nome da pessoa no celular, mandando aquela mensagem, você já fica tenso. Ou ligou, você já viu ali o número, você fica tenso. Você sabe que vai encontrar em algum lugar, você já sente um desconforto. Vai entrar num ambiente, você já sabe que a pessoa está lá, sabe? Então você já fica desconfortável. Você não sabe nem se quer ir. Isso significa automaticamente que o seu corpo está mostrando um limite, tá? E sua mente talvez ainda não conectou. Então, tem também. Tem um outro ponto importante, você começa a perder clareza. Então você sai de uma conversa dessa pessoa perguntando por que eu aceitei isso? Por que eu falei isso? Por que eu disse sim? Eu nem queria. Sabe, você começa aí ficar contraditório, tá? Você se sente também responsável pelo bem-estar do outro, isso aqui é muito forte, tá? Então, se a pessoa tá mal, você precisa ir lá resolver o problema. Se a pessoa tá brava, você precisa ir lá acalmar essa pessoa. Se a pessoa tá decepcionada, você precisa ir lá e compensar alguma coisa. Isso consome muita energia. Também tem um sinal muito importante. Você esconde coisas boas, ou seja, se você recebe uma notícia maravilhosa, você pensa, não vou contar pra essa pessoa, não. Não vou postar na rede social, não. Observa isso, tá? Você não precisa concluir nada, mas pergunta, por que eu não me sinto confortável de estar compartilhando a minha alegria com essa pessoa, ou até mostrar para outras pessoas porque tem alguém ali, tá? Então, isso é importante. Outro ponto, você precisa se afastar para voltar para você, né? Essa, para mim, é um dos sinais mais importantes, porque quando você está distante, sua energia volta, aí você começa a pensar melhor, ficar mais animado, ou seja, passou uns dias, você está, de novo, cheio de ideias, volta a fazer suas coisas, sabe? E quando essa dinâmica retorna, você novamente se perde. Isso merece atenção, tá? E no corpo também tem sinais. Porque muitas pessoas associam períodos de sobrecarga energética, sim, ao cansaço, a uma sensação de peso, tensão no ombro, dores de cabeça, alteração no sono, esgotamento, sem que tenha diagnóstico médico, ou seja, o médico não trouxe uma resposta para você. Tá? Então, todo sintoma físico, sim, ele tem que ser investigado. Mas ali, quando é persistente e o médico tá cuidando de você, você tá fazendo seus exames, tá tudo bem, aí você já pode começar a olhar que tem alguma coisa a ver com energia espiritual, tá? Então, assim, se você tá se cuidando e não tem resposta, olhe, isso não é só questão, é também uma questão emocional, tá? Então, olhou pro médico, psicólogo, psiquiatra, e não é nada, precisa estar olhando, tá? Que a gente tem que cuidar do ser humano como inteiro. Então, vamos lá. O que é vampirismo espiritual, né? Agora nós vamos entrar nessa camada de explicação. Porque dentro da abordagem apométrica, existem situações interpretadas como processo de drenagem associado a vínculos espirituais, obsessões, formas de pensamentos, outras interferências. E durante um tratamento, sim, a gente pode investigar essas possibilidades, né? E a gente também pode ali estar considerando muitos fatores. Porque a gente não fica obcecado em descobrir, né, quem está fazendo, o que é, de onde veio. Na apometria a gente não faz isso. A gente faz algo assim, eu acredito muito mais forte, porque a gente faz um libertador. A gente, por exemplo, pode perguntar, o que precisa ser tratado para que esse campo fique mais fortalecido? Isso é muito mais fortalecedor, muda a frequência da pessoa,
sabe? Começamos a entrar na solução. E se você quer aprender essa técnica comigo, eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição para você poder virar meu aluno e cortar de vez essas energias, tá? Então, agora eu vou trazer prática para você, né? Porque eu não quero que você termine esse vídeo só sabendo identificar. Eu quero também que você saiba agir quando isso acontecer. Então, primeira coisa, você precisa diminuir o acesso. Nem todo mundo precisa saber tudo da tua vida, nem todo mundo precisa saber participar, né, de tudo que acontece nas tuas decisões, né? E nem toda ligação precisa ser atendida a todo momento, né? Nem toda mensagem é respondida imediatamente. Você precisa se colocar em prioridade, entender os seus limites, tá? Isso é muito importante. Outro ponto, segundo, você precisa aprender a ouvir sem absorver, isso aqui é muito importante. Você pode falar internamente antes de uma conversa, sabe? Se questionar mesmo. Será que eu preciso assumir isso aqui para a pessoa? E aí depois você dá a resposta, tá? Reflete primeiro. Terceira coisa, parar de alimentar mentalmente esse vínculo. Ou seja, quando você acabou o contato com a pessoa, você não precisa ficar pensando naquilo, revivendo, imaginando. Cortar o pensamento, ó. Corta, cancela, sabe? E vira a página. Então, não pensa mais na pessoa, no problema, no que a pessoa falou, na situação. O quarto é muito importante, assim, para mim, é cuidar da tua energia, que é a oração, o evangelho do lar, meditação, seu contato com a natureza, pé na terra, pé no chão, mãozinha nas plantinhas, banhos energéticos também você pode fazer, alta apometria, que no canal Luz e Consciência tem vários tratamentos espirituais e energéticos quando necessário. Tudo isso pode fazer parte de uma rotina de autocuidado espiritual energética, tá? E fundamental. Agora tem um quinto ponto, muito interessante. Você fazer movimentos aqui no mundo físico. Isso é muito importante. Porque não adianta fazer limpeza energética, entender isso tudo e continuar permitindo exatamente situações que drenam você. Às vezes a proteção é uma conversa, às vezes é um não, às vezes é parar de compartilhar tuas verdades, diminuir um contato, organizar uma relação, procurar uma terapia também. E em situações de abuso, ameaça ou violência, é muito importante procurar proteção adequada, porque a espiritualidade, ela é um tratamento complementar. Precisa atuar aqui buscando a solução no mundo físico, tá? E como a apometria entra aí para te ajudar? É justamente que, para mim, a apometria se torna uma ferramenta muito libertadora, técnica complementar. Porque dentro da metodologia Luz e Consciência, nós não queremos apenas retirar tudo aquilo que interpretamos como uma interferência. Nós queremos também trabalhar o campo da pessoa para limpar, tratar, reorganizar, fortalecer e selar, observar esse vínculo, observar aquilo que sustenta esse vínculo e depois sim trazer o pós-tratamento, que é o quê? A orientação para que aquele assistido, aquela pessoa consiga sustentar uma nova organização energética na tua vida, uma nova frequência. Então, os tratamentos espirituais não deveriam tornar a pessoa dependente, né? E a terapia Luz e Consciência, a gente faz isso, tá? Dentro da apometria. A gente ajuda a pessoa a ficar mais forte, mais consciente, mais fortalecido. E é exatamente esse raciocínio que eu trago dentro dos meus cursos, tá? Tanto desde o básico, intermediário até o avançado. Você não aprende só os comandos, você aprende a compreender aquilo que você está tratando, seja para você ou seja para os outros. Então, se você sente esse chamado de aprender apometria, eu vou deixar esse link na descrição, como eu falei para vocês. Tá? Para que vocês sejam meus alunos aí e aprendam a se libertar desses cordões tóxicos. Para quem quiser participar da apometria coletiva desse mês, também deixo o link aqui, tá? Então vamos lá. Essa semana eu não quero que você procure os vampiros energéticos não, tá? Eu quero que você procure onde existe vazamento da tua energia para você começar a entender esse assunto. Então você vai se fazer perguntas. Quando que eu termino o dia, né? Pesada, né? E aí você não vai buscar uma pessoa, não, nenhuma culpa. Você vai buscar entender o que estava acontecendo ou o que aconteceu. Você pode fazer um diário do teu dia, isso é muito bom, porque aí você vai observar onde é que está o ponto denante de dentro para fora, tá? E aí você vai perguntar, o que eu posso mudar? O que está ao meu alcance mudar agora? Sabe? Então,
Talvez você não consiga cortar todo o acesso, mas você já consegue tomar algumas atitudes que começam a proteger o teu campo espiritual e energético. E você precisa observar não só o que acontece por fora e por dentro. Ou seja, aconteceu uma situação, eu anoto como eu me senti, o que eu pensei depois daquele dia, depois daquela situação, depois daquele encontro. Qual foi a minha alimentação energética depois daquilo, sabe? Então, faça esse exercício e depois me conte. E é isso, meus amores. Talvez você chegou aqui nesse vídeo pensando, será que estão drenando a minha energia? E eu quero que você saia daqui olhando para algo muito maior e sabendo como é que você se liberta das energias drenantes. Porque a proteção espiritual, ela não nasce do medo, ela nasce da consciência. Então, quando você aprende a perceber, a colocar limites, a cuidar do seu campo, a também reconhecer as suas feridas, né? Você faz, né, esse corte, ele ser muito mais libertador na tua vida, né? Então é quando as duas coisas caminham junto, espiritual e físico. E aí sim, você começa a recuperar a tua própria força, sabe? Isso aí é muito forte, isso aí não tem nem palavras para dizer. E aqui no canal Luz e Consciência, essa semana, esse tema ele vai estar forte para você. Tá? Eu vou trazer uma leitura apométrica para te mostrar sobre conexões, cordões, tudo que precisa ser revelado você vai saber na leitura aqui. E também vou trazer uma autoapometria de tratamento para cortar essa energia e te ajudar a cortar. Então você que ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho de notificações, tá? Esteja comigo essa semana para você aprender tudo e aprender também a dar os passos para se libertar dessa energia, né? E eu convido você a estar comigo aqui. Meus amores, gratidão. Agora trazendo, antes de terminar, um recado muito importante. Você que quer ser tratado com apometria individual, mas você nesse momento não pode pagar por esse tratamento, pois está passando por um momento financeiro muito difícil, daqueles que não dá para tirar nem um realzinho do bolso, né? Você está precisando de apoio e suporte espiritual de forma fraterna. Você pode estar se inscrevendo no meu tratamento fraterno junto ao meu grupo de alunos. Lá no Luz e Consciência, no nosso portal, né, na nossa escola de apometria, eu digo nós, que eu e os alunos do módulo avançado tratamos pessoas de modo fraterno. Tá? E aí, para você se inscrever, você vai entrar no site portal luzeconsciência.com.br, né? E vai conseguir se inscrever. Na verdade, portal não, gente. E me desculpe, corta-se ali isso aí. Escola luzeconsciência.com.br, tá? Não é portal. É porque temos o portal e temos a escola, mas são ambientes diferentes. Então, o portal é aqui no YouTube, a escola, ela é lá no site. E é na escola que você se inscreve para tratamentos gratuitos, tá? Escola Luz e Consciência. Lê direitinho como é que funciona o tratamento, lê direitinho como é que você se inscreve, o que você precisa estar vivendo para estar qualificado a se inscrever nesse tratamento, tá? E vem se você está precisando. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.